Boa noite, irmãos. Que a graça e paz de Cristo esteja no nosso meio. Queridos, domingo retrasado, nós encerramos as nossas exposições no livro de Daniel. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos no livro de Apocalipse. Nós vamos estudar esse livro a partir de hoje. E nós vamos caminhar sobre o tema as coisas que em breve devem acontecer. Isso até é uma expressão recorrente nesse livro, que mostra de fato o que vai acontecer antes da vinda de Jesus e na vinda de Jesus. Isso tudo para que a igreja ela realmente entenda o que está por vir, para que a nossa esperança no futuro esteja depositada no Senhor. Mas nós temos alguns motivos errados pelos quais a gente quer estudar o livro de Apocalipse. É um livro cheio de figuras, é um livro controverso, e acontece que algumas vezes a gente tem a motivação errada para tentar estudar esse livro, para conhecer mais esse livro. Por exemplo, mera curiosidade. A gente fica assustado com as figuras e a gente quer, por mera curiosidade, entrar nesse livro, entender um pouquinho desse livro, mas isso não sem nenhum tipo de efeito para a nossa vida. Outro motivo errado que a gente pode ter quando se aproxima do estudo desse livro é para acumular conhecimento. Então esses são apenas dois motivos errados pelos quais você não deve se aproximar da leitura ou de Apocalipse ou de qualquer outro livro da Escritura. Mera curiosidade ou simplesmente para acumular conhecimento. Mas então por que nós precisamos e devemos nos dedicar a tantos sermões nesse livro? Quando eu digo tantos sermões, porque vão ser muitos. São 22 capítulos que Apocalipse tem, e isso vai gerar várias exposições, né? Primeiro motivo pelo qual nós devemos estudar esse livro, que vários conceitos escatológicos já estão familiarizados a partir das exposições de Daniel. Então, tudo aquilo que nós já fizemos no livro de Daniel, o alicerce que nós já lançamos, doutrinários, históricos, escatológicos, no livro de Daniel, vão ser reaproveitados no Apocalipse. Então, ao invés de a gente desligar esse link entre um livro Apocalipse do Antigo Testamento e, de fato, o Apocalipse, a gente aproveita logo esse link, porque está muito fresco na nossa memória. Então, esse é o primeiro motivo. E uma palavra que nós vamos recorrer muito a ela é a palavra escatologia, que talvez seja um conceito que não está muito claro para todo mundo. Que essa expressão escatologia vem da junção de duas palavras gregas, eschatos, ou seja, as últimas coisas, e logia, que é o estudo, ou seja, escatologia é o estudo das últimas coisas, ou o estudo dos últimos eventos da história. Outro motivo pelo qual a gente precisa e deve se dedicar a sermões, tantos estudos nesse livro, é porque é um livro complexo e cheio de símbolos, e isso causa muita confusão na mente do povo de Deus. Se a gente for perguntar aqui quantos já leram Apocalipse e quantos o entenderam de fato, a gente vai ter um pouco de dificuldade de encontrar uma pessoa que compreendeu a plenitude do livro de Apocalipse numa simples leitura. Então a gente precisa disso. Outra razão pela qual nós devemos nos dedicar a tantos sermões é que nós precisamos corrigir más compreensões por conta de más interpretações que existem por aí. Por exemplo, você quer saber mais sobre Apocalipse? Você vai lá na novela da Record e assiste lá. Está completamente errado aquilo. Então, para corrigir isso, a gente precisa estudar. E a última motivação que eu quero dar para você se manter firme nessas exposições, para você não se cansar dessas exposições, para que nós tenhamos segurança de saber que nós estamos nas mãos do Deus poderoso e que conduz a história seguindo a sua soberana e amorosa vontade. Dito isso, vamos então para o texto? Apocalipse capítulo 1, dos versos 1 a 8.
Diz assim o texto: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Antes de nós entrarmos na explanação desse texto, nós precisamos gastar um pouquinho de tempo em algumas questões preliminares. Primeiro, esse título Apocalipse, ele vem de uma palavra grega que significa revelação. Por isso que a primeira palavra que nós temos aí é revelação. Quando a gente olha para o grego original, é apocalipsis. E esses dias eu estava assistindo um programa de TV, e é uma ilustração um pouco ruim, mas é para trazer à nossa mente que alguns termos bíblicos são usados indevidamente, inclusive na mídia. Eu estava assistindo um programa desses documentários, e aí o nome do programa era Apocalipse Zumbi. E eu fiquei pensando, revelação zumbi, né? Porque a palavra Apocalipse significa revelação. Então, nós temos aqui que entender que Apocalipse não tem nada a ver com tragédia, não tem nada a ver com algo que é subversivo, nada disso. A palavra Apocalipse significa revelação. Revelação de algo que estava oculto e que agora o Senhor trouxe à tona. E o autor desse livro é o apóstolo João, aquele irmão de Tiago, os 2 filhos de Zebedeu, aqueles 2 que Jesus nomeou de filhos do trovão, ou os irmãos Boanerges, o mesmo autor do 4º evangelho e daquelas 3 epístolas, quase no finalzinho ali do Novo Testamento. E João escreve esse texto, esse livro, às 7 igrejas da Ásia. Isso no capítulo 1, versículo 4, nós já vimos isso. A Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, Esmirna. Nenhuma dessas igrejas existe mais. Isso é importante nós dizermos, irmãos, quando nós olhamos para essa numerologia de Apocalipse, o número 7 significa plenitude de alguma coisa. É o número que significa plenitude. Então, quando a gente olha para esse texto, e ali estão endereçadas cartas às 7 igrejas, há uma doutrina, uma explicação, a qual eu concordo, que diz que essas 7 igrejas, elas representam a realidade de todas as igrejas fiéis ao Senhor Jesus durante todas as épocas da história. Ou seja, cada igreja dessa representa a realidade de uma igreja espalhada na terra. Então nós vemos aqui igrejas fiéis, igrejas com problemas, igrejas que já foram boas, já estão quase acabando. Então, nesse sentido, nós entendemos que essa explicação, ela serve muito bem para isso. Um teólogo chamado Donald Carson vai dizer que as visões de João são uma fonte de consolo para os crentes sofredores e perseguidos de todas as épocas. E isso quer dizer que, se é um consolo para os crentes de todas as épocas, isso quer dizer então que essa figura, essa interpretação das 7 igrejas como sendo igrejas espalhadas por toda a terra, ela sim encontra amparo. Quando é que isso foi escrito, irmãos? Esse livro ele foi escrito provavelmente no final da década de 90 depois de Cristo.
num período em que os cristãos estavam sendo extremamente perseguidos, mais do que o normal, e o culto ao imperador era exigido. E sob o império de um imperador chamado Domiciano. Esse Domiciano exigia ser chamado de Senhor e Deus. Aparentemente um teste de fidelidade, ou seja, quem não o tratasse dessa maneira, provavelmente era um traidor. E se os irmãos se lembram, vamos fazer esses links constantes com Daniel. Se os irmãos se lembram, foi a mesma situação vivida por Daniel e seus amigos, algumas vezes perseguidos por não adorarem os governantes da sua época, por não adorarem os políticos da sua época. Por exemplo, no capítulo 3, na fornalha de fogo ardente, e no capítulo 6 de Daniel, que foi a cova dos leões. Nós cristãos não fomos chamados para adorar políticos. E quando isso não acontece, nós provavelmente sofreremos perseguição de um lado ou de outro. E qual é o propósito do livro, irmãos? É justamente confortar essa igreja militante nas lutas contra as forças do mal. Ele é cheio de auxílio e de consolação para os cristãos sofredores e perseguidos. Nisto, o livro tem o objetivo de nos mostrar que preste bem atenção nisso. O objetivo desse livro é nos mostrar que as coisas não são como parecem ser. Satanás pode até parecer que está vencendo, mas no fim ele vai ser completamente esmagado pelo Cordeiro, pelo Senhor Jesus. A igreja, como representante do reino de Deus, irmãos, se contrapondo religiosamente às exigências do Império Romano, um representante do mundo faz desencadear perseguições. E aqui um forte link com Daniel. Sempre que você tentar ser de fato fiel ao Senhor, você sofrerá algum tipo de perseguição. Mas vamos fazer uma distinção necessária aqui nesse momento, irmãos. Pode ser que alguns não tenham familiaridade com alguns termos que nós estamos apresentando aqui. Por exemplo, qual a diferença entre igreja militante e igreja triunfante? A igreja militante é aquela igreja fiel ao Senhor Jesus, espalhada por toda a terra, e que ainda está aqui, lutando em prol do reino de Deus. Ou seja, nós que estamos aqui vivos ainda, lutando pelo reino, pregando o evangelho, nós somos a igreja militante do Senhor. Tem a ver com milícia, tem a ver com militar, tem a ver com guerra que nós estamos. E a igreja triunfante são os crentes fiéis que já estão com Cristo, já acabaram suas carreiras e eles já triunfaram. Todos nós conhecemos irmãos assim, que já triunfaram. São a nuvem de testemunhas que servem para nós de referência, para que a gente não pare, para que a gente continue, porque eles fizeram o mesmo aqui. E um dia nós também seremos parte dessa igreja triunfante. Pois bem, dito isso, vamos entrar no texto. Eu quero fazer alguns apontamentos no texto, quero fazer 3 conclusões e quero também fazer 3 aplicações práticas. E no meio disso tudo, quero passar alguns slides para explicar um conceito que está presente no texto. Então, se você está nos cantos e você não está vendo, se você quiser se achegar para cá para ver, fique à vontade. Versículos 1 a versículo 3 é a apresentação geral de tudo isso, de todo esse livro de Apocalipse. O versículo 1, irmãos, mostra o caminho que esta palavra percorreu até chegar às igrejas. Ou seja, qual é a origem das mensagens que chegaram a essas 7 igrejas e que está chegando a nós hoje. De onde surgiu esse livro, da parte de quem? Isso é importante que o autor dissesse naquele momento, porque o versículo 1 ao versículo 3 vai mostrar que é uma mensagem dada por Deus o Pai, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ou seja, o Pai entrega uma mensagem para Cristo, Jesus, o Filho, a recebe, e ele então, esse Cristo, envia o seu anjo para revelar tudo isso a João. Provavelmente era o mesmo anjo que chegou para Daniel. O anjo Gabriel, que levou as mensagens para Daniel, é o anjo que está revelando então isso aqui para João. Ainda no versículo 1, a gente percebe que existe uma preocupação
de Deus, Deus tem uma preocupação em não deixar o seu povo à deriva de conhecimento. Olha como Deus se preocupa com a sua igreja em todas as épocas da história, porque além de ter inspirado os outros livros da Bíblia, de Gênesis até aqui Apocalipse, Ele então se preocupa em revelar não apenas a nossa origem, porque Ele vai dizer de onde nós viemos, que é a pergunta que toda filosofia faz. De onde nós viemos? E Deus se preocupa em mostrar para o seu povo de onde vocês vieram. Gênesis. Mas o Senhor também se preocupa em mostrar para onde nós estamos indo. Perceba que isso é uma forma de manifestação de amor, porque um pai amoroso, ele está dizendo: olha, vocês estão indo para lá, eu estou preparando algo para vocês. Isso é a expressão de amor. A Escritura, irmãos, tenha isso em mente. A Escritura é um gesto, é um ato de amor de Deus para com a sua igreja. Nós, então, diante desse ato de amor de Deus revelar a sua vontade para nós, nós então devemos ter algumas posturas de amar essa Escritura ou de não amar tanto assim. Em qual grupo a gente está? Então, perceba que o Senhor tem essa preocupação. Ele vai dizer, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, para as 7 igrejas da Ásia, para você e eu hoje. É a expressão do amor de Deus manifestado através da sua revelação. Versículo 2 mostra a reação de João, foi de conferir veracidade de que era de fato uma mensagem de Deus. E após isso ele transmite essa mensagem, porque o texto vai dizer: o qual atestou. Ou seja, João percebeu que aquilo era verdadeiro e ele então atesta isso. Eu percebi que isso era verdadeiro. E ele então começa a escrever esse livro do Apocalipse. Versículo 3, irmãos, mostra uma promessa que é feita. E a gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui nesse versículo 3. O texto no versículo 3 vai nos mostrar que bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado, na verdade a sua Bíblia e a minha Bíblia estão aí, a primeira expressão no plural, aqueles. Bem-aventurado aqueles que leem. Na verdade, quando nós olhamos lá para o texto original, no grego original, isso está no singular. Isso quer dizer que bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Isso denota, irmãos, que esse livro de Apocalipse ele foi escrito para ser lido nas igrejas. Era o modo como os bispos daquelas igrejas pregavam. Eles pegaram essas cartas que João os enviou e eles liam como forma de sermão. Então, o que João está dizendo aqui, o próprio Cristo está dizendo é: bem-aventurado aquele que lê, ou seja, aquele que prega, e aqueles que ouvem essa mensagem. O contexto aqui é de culto. Então, nós percebemos que o Senhor está dando uma promessa, ou seja, feliz, bem-aventurados aquele que lê e aqueles que ouvem. Mas o texto ainda continua dizendo que não somente aquele que lê e aqueles que ouvem, mas aqueles que guardam. O que é importante nós nos determos um pouco mais nesse versículo? Porque se você ouve ou lê apenas, sem guardar, não está fechando o ciclo perfeito do objetivo desse livro. Guardar quer dizer preservar constantemente o conteúdo aprendido. Ou seja, perceba que Deus ele não está interessado em simplesmente dar para você um passatempo. Por mais que talvez você goste de ouvir bons sermões, você vai para a internet ouvir grandes pregadores, e isso com interesses pessoais, saiba que o simples ouvir não é o objetivo final. O objetivo de Deus revelar aquilo que está aqui nesse livro, em toda a Escritura, é que você ouça e que você
guarde, que você preserve constantemente esse conteúdo no seu coração. E por que são chamados bem-aventurados? Nos lembrando inclusive do Sermão da Montanha, ali as bem-aventuranças, é a mesma linguagem, ou seja, bem-aventurados ou felizes. Eles serão bem-aventurados, irmãos, todos nós que lemos, eu leio, os irmãos ouvem e os irmãos guardam, nós seremos assim, porque nós receberemos esperança, fortalecimento da fé até o fim. Apocalipse é um livro que ensina a respeito da perseverança dos santos. Perseverança dos santos, irmãos, para definir esse conceito teológico, é uma doutrina que diz que é a operação do Espírito Santo no crente, pelo qual a graça de Deus o impulsiona a continuar sua caminhada apesar de suas imperfeições. Isso quer dizer, irmãos, que Deus, nós já falamos isso em algumas exposições em Daniel, Deus nunca vai deixar alguém que já se converteu para trás. Ou seja, não tem essa história de perder salvação, porque isso não está ligado na minha capacidade de ser fiel a Deus, mas na capacidade de Deus ser fiel à sua própria aliança. Isso não anula, no entanto, a questão do nosso esforço para a nossa santificação. Mas o que o texto deixa explícito aqui é que existe um fortalecimento para que todo crente ele termine essa caminhada que ele iniciou. Por isso que Paulo vai escrever: estou bem certo que aquele que em vós iniciou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. É interessante isso, porque o texto nos mostra que aquele que lê e aqueles que ouvem e guardam são bem-aventurados, e nós já mostramos por que eles receberão esperança, fortalecimento até o fim da sua jornada aqui na igreja militante. E isso é tão real, irmãos, porque quando você percebe que o crente, quando você está numa conversa com o crente, você percebe que se ele é um daqueles que guardam, que ouvem e guardam ou não. Isso porque quando a gente vai fazer visitas, por exemplo, visitas difíceis em hospitais, às vezes com irmãos que já estão bem debilitados, e irmãos doentes, idosos, você vai pensando: o que eu vou dizer? O que eu vou dizer para consolar esse irmão? O que eu vou dizer para atenuar a dor desse irmão? E você chega lá, é você quem é consolado, porque você percebe que esse irmão está tão cheio da palavra de Deus, ele está tão bem-aventurado, está tão feliz, que você não percebe um pingo sequer de amargura no seu coração, porque ele diz, como Jó fez naquela famosa declaração lá no capítulo 19 de Jó, verso 25: pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E aí você volta daquela visita e diz: meu Deus, eu quero essa fé também. Então é nesse aspecto, se você desde a sua mocidade, começa a ouvir e começa a guardar isso no seu coração, o Senhor vai te sustentar até o final. O que essa introdução nos mostra? O versículo 1 ao versículo 3, irmãos. Que o modo como você recebe as ministrações da palavra reflete diretamente no seu futuro, com mais, menos ou nenhuma esperança real sobre o seu Redentor. Ao mesmo tempo que a gente percebe que existem pessoas tão fundamentadas nessas esperanças, há outras pessoas que, por mais tempo que elas tenham passado na igreja, elas não conseguem experimentar absolutamente nada disso, e chegam no final completamente desesperançosas a respeito da vida, se sentindo abandonadas por Deus, porque elas ouviram, mas não guardaram. Então nós chegamos nessa apresentação do versículo 4 ao versículo 8, é uma apresentação dessa parte epistolar, ou seja, essa apresentação das cartas que se seguirão os capítulos seguintes. Versículo 4, irmãos, as cartas têm o Pai como remetente.
Porque o texto vai nos dizer da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, é o Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, que está manifestando o seu desejo de conduzir a história dessa maneira. E ele é retratado como o eterno. E existe uma grande diferença entre ser eterno e ser imortal. Nós somos imortais, mas nós não somos eternos. O conceito de eternidade é aquele que não tem nem início e muito menos fim. Nós temos início, mas nós não teremos fim. Então o Senhor, diferentemente daquilo que nós percebemos em algumas doutrinas, em algumas teologias por aí, Deus não é todas as coisas. Deus não é o universo. Deus não é a árvore, Deus não é a natureza, Deus não é nada disso. Deus é o eterno, Ele é o Criador. É Ele quem está dando essa palavra, porque Ele conduz a história. Ele criou o tempo, e é Ele quem diz quando o tempo vai acabar. Então Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E ainda no versículo 4, há uma expressão, a primeira expressão enigmática desse texto. Vamos ao texto. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. O que é esses 7 espíritos, irmãos? Uma outra tradução ficaria o espírito sétuplo. Talvez uma melhor tradução seria o espírito sétuplo. Isso há quem interprete como sendo anjos. Aqueles anjos, por exemplo, que foram vistos por Isaías no capítulo 6, ao redor do trono do Senhor. Mas, nesse contexto, não pode ser anjo. Porque nesse contexto, quem está seguindo, quem é descrito a seguir, é o próprio Senhor Jesus. Então, se o Pai foi descrito como aquele que era, que há e que há de vir, esse espírito sétuplo, ou seja, os 7 espíritos, tem que ser o Espírito Santo. Mas por que ele é chamado de 7 espíritos ou espírito sétuplo? Lembre-se que nós dissemos que a expressão ou a numerologia do 7 diz respeito à completude. Então, quando nós vemos que João está descrevendo o Espírito Santo como o sétuplo, ou seja, os 7 espíritos, ele está fazendo uma possível alusão ao Espírito Santo e à completude da sua obra no mundo e na igreja. Mas por que a gente tira essa conclusão? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 11, verso 2. Por que nós consideramos que este número 7 está nos mostrando a completude da obra do Espírito Santo no mundo e na igreja? O texto vai nos dizer, você pode acompanhar também na projeção: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essa é a completude da obra do Espírito Santo. E se você notou aqui, existem 7 atribuições colocadas sobre o Espírito Santo. Então, nós já estamos aqui desvendando esse primeiro mistério do livro do Apocalipse, que diz que esses 7 espíritos que se acham diante do trono do Senhor é o Espírito Santo com a completude das suas obras. Logo, o Espírito Santo também é um remetente dessas cartas. A Trindade é a remetente dessas cartas. Por fim, Cristo é o remetente destas. E agora nós vamos passar uns slides para explicar um pouco esse conceito. João diz
que está enviando essas cartas, e automaticamente todo o restante do livro é a Trindade Santa que está nos enviando. Mas isso, irmãos, evoca figuras que o povo de Deus daquela época já conhecia, ou seja, lá do Antigo Testamento. Nesse caso, o templo. E aí nós vamos passar o slide para explicar. Nós já estamos muito acostumados com aquelas figuras de linguagem lá do Antigo Testamento e que já são claramente remetentes ao Novo Testamento. Por exemplo, quando a gente olha para aquele cordeiro lá do Antigo Testamento, já não precisa nós explicarmos que aquele cordeiro era a figura de quem? De Jesus. Nós já estamos familiarizados com isso, mas há outras figuras que nós não estamos tão familiarizados assim, mas aquele povo naquela época estava. Então, se você fosse um judeu nessa época aí, desse tempo, você saberia, por exemplo, que essas duas colunas grandes aí têm nomes. Isso é porque naquela época, irmãos, muita gente não sabia ler, e a escritura também não era tão popular. Ninguém tinha uma Bíblia em casa, a não ser os sacerdotes. Então o que Deus fazia para ensinar o seu povo? Qual era a pedagogia de Deus? Deus dava nomes até para essas duas colunas. Essas duas colunas, uma chamava Jaquim e Boaz. Jaquim significa ele se estabeleceu na terra, e Boaz pelo seu próprio nome. Ou seja, quando um pai passava com o seu filho diante dessa construção, e o pai explicava: meu filho, essas duas colunas significam Deus se estabeleceu pelo seu próprio nome aqui na terra. E o filho: entendi. Deus também ensinava através dos cheiros, ou seja, tinha um incenso queimando o tempo todo, fazendo contraste com aquele cheiro de morte, que era o cheiro do sacrifício, e o cheiro de vida daquele aroma do incenso que queimava constantemente. Deus ensinava através da música. Deus ensinava através do paladar, porque quando eles comeram lá na Páscoa pães asmos com ervas amargas, as ervas amargas eram para dizer o quanto eles sofreram lá no cativeiro egípcio. Então, são figuras que a gente normalmente não percebe, mas não é isso que eu quero explicar para os irmãos. Quando João ele está descrevendo o que ele está vendo, mostrando que a carta vem daquele que era, que há de vir, é o Pai, a primeira pessoa da Trindade. Ele então está dizendo que os 7 espíritos que se encontram diante do trono, e do Filho, que também é parte da Trindade. Irmãos, o templo, toda essa estrutura do templo, servia para mostrar para o povo as realidades celestiais. Perceba que há níveis de aproximação do templo. Existia ali o local dos gentios, depois existia ali o local do sacrifício, o santo lugar e o santo dos santos. João está descrevendo 3 figuras que simbolizam uma realidade celestial, e é como se ele estivesse vendo essa realidade. O que ele está vendo ali, irmãos? Olha isso. A arca da aliança, que simboliza a presença de Deus santíssima naquele lugar. No santo lugar, você tem um candelabro, simbolizando o Espírito Santo. E o candelabro, irmãos, vou mostrar uma figura seguinte. E por que o texto está dizendo que o Espírito Santo estava diante do seu trono? Porque é justamente nesse lugar onde o candelabro ficava, diante da arca, diante do Deus Pai. E onde é que Cristo é visto aí? Nesse local chamado altar do sacrifício. Percebe que João está vendo essas 3 figuras, irmãos. Ele está vendo a primeira pessoa lá no fundo, que é Deus. Ele está vendo o candelabro, que tem essas 7 pontas, que estava lá no templo, que estava diante do altar do Senhor, diante do trono de Deus. É por isso que nós temos o Espírito sétuplo, os 7 Espíritos, porque ele representa a completude da obra do Espírito Santo. Perceba que tem 7 pontas, e nós temos o altar do sacrifício.
O que João está vendo? É como se João estivesse olhando dessa posição aí, irmãos, para o fundo do templo. Lá do fundo do templo ele vê o Pai, ele vê o Espírito Santo diante do trono de Deus, e ele vê o Filho representando esse altar do sacrifício. Era ali que os animais eram sacrificados. E aí você conhece aquela figura do cordeiro que foi morto, e era ali que os cordeiros eram mortos. E é por isso que Cristo é associado com essa imagem do altar do sacrifício. Perceba que para um judeu isso faz muito sentido. Perceba que essa é a pedagogia de Deus para ensinar. Lá é o local santíssimo e ninguém pode entrar, não ser o sumo sacerdote. O Espírito Santo está ali para iluminar o ambiente, e Cristo está representado ali naquele altar do sacrifício, porque Ele é o altar do sacrifício. O que eu quero dizer com isso? Não tem como entender o Apocalipse sem entender o Antigo Testamento. Eu já tive contato com irmãos que dizem que não gostam do Antigo Testamento. Não gosta porque está longe da gente. Mas se você ignora essa primeira parte da revelação de Deus, você não vai conseguir entender absolutamente nada do Novo Testamento. Se você não gosta de Levítico, você não vai entender Hebreus. Se você não gosta dos livros da lei, você não vai entender Apocalipse. Então perceba que o tempo todo há uma codependência de Apocalipse do Antigo Testamento. Deus estava sendo pedagógico. João estava de frente para uma realidade representada lá no Antigo Testamento pelo templo, e ele está vendo isso ao vivo. Não é uma representação mais, é a realidade que ele está vendo. O Pai, o Espírito diante do seu trono e o Filho. Os versos 5 e 6, irmãos, nos trazem uma cristologia, ou seja, um estudo a respeito de Cristo e da sua obra. Temos uma cristologia muito robusta, com a qual nós precisamos gastar um tempinho também. O texto nos mostra, ele vai descrever Jesus com alguns atributos, porque ele vai dizer que Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. E nós precisamos explicar um pouco esses conceitos. Quando o texto diz que Cristo é a fiel testemunha, a expressão aqui é mártir. E em Apocalipse, essa expressão ela é recorrente, mártir. E tem a ver com ser testemunha. Tem a ver com ser alguém que sustenta uma confissão de fé no Senhor, mesmo lhe custando a própria vida. Por que Jesus então é essa fiel testemunha, ou esse fiel mártir, aquele que sustentou a sua confissão até a morte? Porque Jesus é esse modelo, um modelo de sofredor em prol do reino de Deus, em nome da verdade. Abra mais uma vez a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Vamos entender de novo qual é a figura evocada por João lá do Antigo Testamento, porque a gente sempre tem que fazer essas conexões. Novo depende do Antigo. Isaías 53, versos 1 a 12. O texto diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado,
e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quando a gente fala de fiel testemunha, é de alguém mártir, alguém que sofre, que morre em prol da verdade de Deus. Logo, quando Jesus é tido como a fiel testemunha, nós estamos dizendo que Jesus é o protótipo, é o modelo daquele que nós devemos seguir, em não ter medo de afirmar as verdades de Deus, porque o próprio Jesus fez isso, sustentou a sua veracidade, a sua confissão, a sua obra até o fim, e entregou-se à morte por nós. E é por isso que ele diz a nós: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, vocês têm que seguir a mim. Ele está dizendo isso para nós. Eu sou o modelo de alguém que carrega a cruz. É Ele o modelo de sofrimento. É como Jesus passou pelo sofrimento que deve ser a nossa ação, atitude diante também do nosso sofrimento. Sem reclamar, sofrendo pela justiça, sofrendo perseguição, sem blasfemar contra Deus, entendendo que isso é plano do Senhor. O texto também vai nos mostrar outro atributo do Senhor Jesus, o descrevendo como o primogênito dos mortos. É uma expressão também utilizada por Paulo, e isso tem a ver com aquilo, ou como como Jesus Cristo subjugou o poder da morte, e que está glorificado antes que todos nós. Quando a Escritura, quando João descreve o Senhor Jesus como o primogênito dos mortos, ou seja, é aquele que ressuscitou, vencendo a morte, mas ele ressuscitou de modo glorificado. E nós já explicamos esse conceito de glorificação. É o momento em que nós vamos ressuscitar com os mesmos corpos, mas sem esses flagelos da queda, esses problemas que nós temos de saúde, problemas psicológicos, 15 graus de miopia, nada disso vai estar com a gente. Isso é estar glorificado. E Jesus já está assim. Por isso que ele diz: o primogênito dos mortos, aquele que venceu a morte, ressuscitou, mas não como Lázaro ressuscitou, porque Lázaro morreu de novo, mas Cristo ressuscitou e está glorificado junto ao Pai. O texto também vai nos descrever Jesus como o soberano dos reis da terra, que é aquele que triunfa sobre os poderosos deste mundo.
Está lembrado daquela estátua lá do capítulo 2 de Daniel? Aquele sonho que Nabucodonosor teve e ele ficou transtornado porque ele sonhou com uma estátua. E aquela estátua era feita de vários metais preciosos: ouro, prata, bronze, ferro, barro. E aquela estátua simbolizava os reinos da terra. Só que algo aconteceu contra aquela estátua. Daniel vai descrever aquele sonho de Nabucodonosor ao falar que havia aquela estátua representando cada um dos seus governos, mas uma pedra cortada sem o auxílio de mãos vai ao encontro daquela estátua e a destrói. Nós já explicamos que aquela pedra é o próprio reino de Deus e a pedra é Cristo. Ou seja, aqui nesse momento nós temos clareza do que foi revelado para Daniel. É Jesus, o soberano dos reis da terra. Por maior que seja o governo de alguém, a influência de alguém, para o bem ou para o mal, ele não é o soberano. É por isso que isso nos traz conforto, inclusive, sobre as próximas eleições. Esses governos vão passar, mas o Senhor permanece no seu trono para sempre. É Ele quem é o soberano da terra. E Ele que vai triunfar no final. E aí o versículo 5, a parte B, existe uma informação que aquece nosso coração diante desses dias turbulentos, às vezes de perseguição. Nós nem tanto aqui, mas nós conhecemos outros irmãos em outros contextos que estão sendo perseguidos de maneira ferrenha. E esse versículo 5, a parte B, nos traz esse acalento para o coração, porque vai descrever Jesus também como aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Vamos explorar essas expressões também. A primeira expressão diz que aquele que nos ama. Quando João ele está pensando nas palavras para descrever esse momento, porque eu quero abrir um parênteses aqui, inclusive. Essas revelações, irmãos, elas foram dadas por um anjo de maneira sobrenatural. Mas isso não quer dizer que João teve anulada a sua consciência. João é quem teve que procurar palavras do seu vocabulário, das suas experiências, para escrever isso. Deus não foi ditando a ele o que escrever de maneira mecânica, não era um ditado. Deus estava revelando cenas e João descrevendo aquilo como ele estava, como aquilo que ele tinha capacidade de fazer. Então, quando João ele decide por algumas palavras, ele está sendo muito intencional no que ele quer dizer. Então, por exemplo, quando ele diz que aquele que nos ama, essa expressão nos ama é algo contínuo, é algo ininterrupto, um amor constante, sem interrupções. Continuando, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. E essa expressão nos libertou quer dizer que de uma vez por todas Ele rasgou o escrito de dívida que existia contra nós. Está lembrado do que Jesus vai dizer na cruz quando Ele está para morrer? O que Ele diz na cruz? Está consumado. É ali que Jesus sela a nossa paz com Deus, e é ali que Jesus nos liberta dos nossos pecados. E quando João decide por utilizar essa palavra, no grego original, quer dizer que foi de uma vez por todas. E ele também vai dizer: aquele que nos amou, que nos ama, aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós éramos os ofensores, irmãos. Nós não éramos as vítimas. Nós é que provocamos essa ira de Deus. Nós é que causamos essa inimizade entre o Senhor e nós.
Mas é aí que se evidencia o amor de Deus, porque foi Ele quem veio se reconciliar conosco. E aqui fica um padrão de reconciliação. Sabe por quê? Porque o nosso conceito de reconciliação muitas vezes é baseado na minha própria justiça. Pisou no meu pé? Não olhe mais na cara. Aí a nossa teologia vira a teologia de Lameque. Está lembrado de Lameque lá no Antigo Testamento? Matei um rapaz porque ele me pisou, mereceu. A gente não é cheio disso? A nossa justiça não é essa? De revidar? De pagar com a mesma moeda? Quantas famílias já não estão divididas dessa maneira? Quem me falou algo, eu não perdoo. Posso até perdoar, mas não quero mais nada não. Que conceito de perdão, né? Posso até perdoar, mas para mim, morreu. E na igreja está lá, né? Levantando a mão, glória a Deus, tomando ceia. Irmãos, isso tudo é para nos mostrar que o conceito de perdão deve ser o de Deus para conosco. Porque pensa o quanto foi difícil perdoar pessoas como nós, que não queríamos Deus. Ninguém quis Deus. Se Deus não viesse atrás de nós, e feito assim como Paulo diz em Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida estando vós mortos, nós não teríamos como ouvir a voz de Deus, nem ver o que Deus faz. Por quê? Simplesmente porque um morto não ouve, um morto não vê, e um morto não sente cheiro. E aí Ele vem atrás de pecadores assim, nos dá vida, nos transforma, nos restaura, nos perdoa e nos liberta daquilo que nós mesmos provocamos. O que tudo isso quer dizer, irmãos? Que por conta desse amor infinito, Cristo já nos libertou de uma vez por todas daquilo que nós mesmos provocamos contra Deus. E aqui cai por terra inclusive aquela teologia de que você peca, perde a salvação, você se arrepende, ganha a salvação de novo. Foi de uma vez por todas, independente daquilo que eu poderia fazer para Ele, porque não depende das minhas obras, mas dEle, daquilo que Ele já fez na cruz, daquele escrito que Ele já rasgou, dizendo está pago. Mas a obra não termina aí. Já é bom demais, a notícia já é boa demais, mas não termina aí, porque o versículo 6 vai nos dizer: e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Vamos entender essa doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Lá no Antigo Testamento, irmãos, apenas os levitas poderiam ser sacerdotes. E aqui mais uma vez, Apocalipse, evocando o Antigo Testamento. Você que não gosta de Levítico, precisa ler. Lá no Antigo Testamento, só os levitas poderiam ser sacerdotes. Mas somente a descendência de Arão poderia vir o sumo sacerdote. Era um ofício extremamente restrito, irmãos. Não era simplesmente alguém, por exemplo, lá da tribo de Judá ou lá da tribo de Rubem falar assim: eu acho que eu tenho um chamado para ser sacerdote, eu vou lá no conselho apresentar a minha carta, talvez eles me aceitem lá. Não era assim. Você tinha que ser da tribo de Levi, e você mais ainda tinha que ser da tribo de Arão para ser o sumo sacerdote. Mas o que um sacerdote fazia, irmãos? A gente vê essas figuras no Antigo Testamento, mas a gente não tem muita prática em se atentar para as suas funções. O que um sacerdote fazia? Primeiro, ele era um mediador entre o povo e Deus. Um teólogo chamado também Donald Carson, o mesmo que nós já citamos, ele vai dizer que os levitas eram os guarda-costas de Deus. E por que nós temos essas figuras de mediação? Por exemplo, os sacerdotes eram aqueles que levavam o povo a Deus através de várias ações. O profeta era diferente. O
profeta trazia Deus até o povo, ou seja, mensagens da parte de Deus vinham pelo profeta, e a condução do povo no culto para Deus era do sacerdote. Por isso ele tinha que ser fiel. Outra coisa que eles deveriam fazer, eram eles que ensinavam a palavra ao povo. Sabe por que os levitas não receberam terra? Sabe por que os levitas eles não receberam uma porção de terra específica? Para que eles não ficassem ali isolados num território só, para que eles morassem entre os seus irmãos, para que eles pudessem ensinar constantemente seus irmãos. Ou seja, você é da tribo de Zebulon, mas do seu lado está morando um levita, ele vai te ensinar. Não precisa ir lá na terra dos levitas, não, tem um levita do lado da minha casa. Era mais ou menos assim. E essa responsabilidade era dele, de interpretar a palavra de Deus. Eles também deveriam conduzir corretamente os sacrifícios. Eles também serviam constantemente no tabernáculo e posteriormente no templo, ou seja, limpando, lavando o sangue do sacrifício, jogando aquilo que não prestava fora, cuidando da arrumação do templo. E também ministravam louvores nos cultos públicos. E aí a gente vê muito, aquelas pessoas que falam: o que você faz na igreja? Eu sou um levita. Mas o que você faz? Eu sou da equipe de louvor. Tá, mas para você ser um levita não é só isso. Você também faz sacrifício? Não. Então, você organiza o templo? Não faço. Você interpreta a escritura? Não, filho, então não tem levita hoje. Estar na equipe de louvor não te faz um levita. Então, como nós somos sacerdotes hoje, como eu já disse, sacerdócio universal, ou seja, já não é mais o levita, eu posso me apresentar a Deus sem um mediador humano. Acabou essa história de que eu preciso ir lá no sacerdote para ele interceder por mim. Embora existam muitas teologias por aí que dizem que existem pessoas com oração forte, que eu vou lá porque tem mais acesso do que eu. Não tem nada disso. Nós somos uma nação de sacerdotes, ou seja, todos nós temos o mesmo acesso a Deus. Não precisamos franquear isso a ninguém. Lá no teu quarto você pode fazer isso, adentrar, como o Hebreus vai dizer, confiantemente na presença de Deus, adentrar ao Santo dos Santos. Por isso um outro sinal da crucificação foi tão importante para nós, irmãos, porque quando Cristo é crucificado e morto, o que acontece com o véu do templo? Rasgado de cima a baixo, ou seja, aquilo que impedia a gente de entrar lá no Santo dos Santos não existe mais. Outra coisa que nós, como sacerdotes, nação de sacerdotes, eu posso apresentar a vida do meu irmão diante de Deus. Por isso que Jesus vai ensinar para nós naquela oração: Pai nosso, Pai meu, Pai seu, Pai dele, eu estou apresentando a vida dos meus irmãos diante de Deus. Outra coisa que eu posso fazer, iluminado pelo Espírito Santo. Iluminado é diferente de inspirado, irmãos. Iluminado é quando você tem a compreensão daquilo que já está revelado. Ou seja, eu posso, a partir da iluminação do Espírito Santo, interpretar a Escritura. Você pode fazer isso, seguindo alguns padrões, princípios que o próprio Deus determina. E eu também posso me dedicar a Ele sem intermediários. Mas isso pode trazer algum conceito errado. Isso não quer dizer, irmãos, o sacerdócio universal dos crentes não quer dizer, no entanto, que eu não preciso da igreja e nem da liderança. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu amo a Cristo, mas eu não gosto da igreja. Eu amo a Cristo, mas eu prefiro ficar aqui na minha casa aqui.
Eu amo a igreja, mas aquele povinho lá não desce. E a pergunta é: como é que você pode amar o noivo e tentar conviver com o noivo, mas não gostar da noiva? Nós não somos desigrejados, apesar de sermos sacerdotes, de podermos nos apresentar diante de Deus, nós não somos desigrejados. Isso nos torna, na verdade, ainda mais responsáveis por nós e pelos nossos irmãos, porque o sacerdote tinha a obrigação de cuidar do povo e dele mesmo. Então, parafraseando o reverendo Augusto Nicodemos, essa semana vi um vídeo sobre ele falando sobre isso, sobre o sacerdócio dos crentes. O sacerdócio universal dos crentes só faz sentido quando eu estou com os meus irmãos, congregando com os meus irmãos, olhando para a necessidade dele, me preocupando por que ele não veio hoje. Isso é ser sacerdote universal, ser sacerdote dos crentes. E nós só somos sacerdotes porque Cristo nos amou, se sacrificou por nós e nos lavou dos nossos pecados. E no fim dessa obra, irmãos, de quem é o mérito? No fim de tudo isso, de já que Ele nos ama, dele já ter nos libertado, de já termos nossos pecados perdoados, isso não faz de nós o centro do coração de Deus, não nos faz pessoas com uma iluminação melhor, não, porque a glória não é nossa, não é porque eu era bonzinho demais, porque o texto vai dizer, versículo 6, parte B do versículo 6 vai dizer, vamos todos juntos? A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. A glória da salvação é de Deus, não minha. Não é pelo aquilo que eu sou, pelo que eu faço, por eu ser um bom cidadão, por pagar meus impostos, por ser um bom marido, por ser um bom pai, um bom filho. Isso não me habilita para ser salvo. O que me habilita para a salvação é Cristo me amar, Cristo morrer por mim, me libertar dos meus pecados e decretar que não há mais nenhuma dívida com Deus. E assim o texto termina no versículo 7 e 8 com o evento que trará. Perceba, esse mesmo evento vai trazer festa para uns, mas ao mesmo tempo terror para outros. Versículo 7 vai dizer: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Quando o texto diz que ele vem com as nuvens, isso quer dizer que ele vem em glória, não de baixo. Ele não é um governante da terra, mas ele vem de cima, nas nuvens. Ou seja, a esperança para nós não está aqui, em governantes humanos, na salvação humana, por filosofias, ideologias, mas a salvação vem com as nuvens. E o texto vai nos dizer que toda a humanidade será testemunha, ou seja, vai ser um evento público. Todos verão. Cada ser humano de todas as épocas verá a vinda do Senhor Jesus. Até os seus algozes, porque o texto vai dizer, até tantos quantos o traspassaram, até aqueles que desfiguraram Jesus, furaram o seu lado com a lança, colocaram-lhe uma coroa de espinho na cabeça, desfigurando-o. Esses mesmos serão testemunhas vendo esse Cristo glorioso. Ou seja, não é mais aquele Cristo que vocês esbofetearam, que vocês mataram, mas é o Cristo glorioso que está vindo. E aqui nós chegamos naquilo que eu disse: vai ter festa, mas ao mesmo tempo vai ter desespero. Haverá choro de desespero por parte daqueles que não são de Cristo, porque assim que o texto está descrevendo, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por que haverá esse momento de lamentação, de desespero, de choro?
Porque no exato momento em que Cristo voltar, irmãos, acabou. Ninguém mais vai ter chance. Ninguém mais vai ter chance de ouvir a palavra. Ninguém mais vai ter chance de dizer: eu me arrependo dos meus pecados, eu quero Cristo. Ninguém mais. De versículo 8 endossa mais uma vez essa palavra, que é fiel por causa de quem a envia. O texto vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, a primeira alfa e a última letra ômega do alfabeto grego, que diz que Ele é o princípio de tudo e tudo tem finalidade para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E eu quero concluir então esse texto. A primeira conclusão que nós fazemos depois dessa exposição é que existem diferenças entre os ouvintes. Existem ouvintes e ouvintes. Nem todos são ou recebem a palavra da mesma maneira. Nem todos os que ouvem guardam as palavras, mas todos os que ouvem guardam a palavra, desfrutam das bênçãos maiores. Ou seja, quem é você aqui nessa noite? Quem é você ouvindo cada domingo sermões, exposições bíblicas? Quem é você? Porque o texto vai dizer que são bem-aventurados não apenas os que ouvem, mas os que ouvem e guardam. Quem é você? Segunda conclusão que esse texto nos traz é que a obra de Jesus, ela é plena. Não há mais necessidade alguma de acrescentar nada na obra de Jesus. Primeiro, Ele nos ama, Ele se sacrifica por nós, nos perdoa, nos reconcilia com Deus, nos santifica, nos torna sacerdotes e nos dá esperança para o futuro. Você quer mais argumento para servir a Cristo? Um Deus que te ama e faz tudo isso por você? Essa obra é plena. Em terceiro lugar, das conclusões, é que a sua volta trará um misto de sentimentos. Para a igreja fiel, júbilo, festa. Acabou o sofrimento, agora nós vamos para o nosso descanso, para Nova Jerusalém, e acabou tudo isso. Mas para outros, para os incrédulos, terror. Porque Cristo vai dizer a esses: apartai-vos de mim, malditos, eu não os conheço. Quero então aplicar essa palavra de maneira bem prática para a nossa vida. Primeira aplicação que eu trago para nós hoje, para você aplicar a partir de agora na sua vida: valorize tempos de exposição bíblica fiel. Isso te fará um crente mais sábio, temente e reverente ao Senhor. Valorize tempos de exposições bíblicas. Como é que você pode fazer isso? Algumas atitudes bem práticas para você valorizar tempos de exposições bíblicas fiéis para a sua vida. Primeiro, pare de se distrair no momento do culto com o celular. Pare de se distrair com conversas que não estão rendendo fruto para você prestar atenção no culto. Primeira atitude que você pode tomar hoje é: pare de se distrair. Precisa entrar nas suas redes sociais, nesse curto período de tempo que a gente passa aqui cultuando o Senhor, não. Outra atitude bem prática para você valorizar esses tempos de exposição bíblica, para que você seja bem-aventurado, para que você ouça e para que você guarde, para que você preserve aquilo que você está ouvindo. Para de sair também durante o culto. A menos que isso seja algo que não tem como segurar, uma emergência, algo que você realmente precisa fazer. Se não for uma urgência, uma emergência, não sai.
Deus está falando com você. Não, eu não sou Deus, mas Deus, através da sua palavra, está falando com você. Quando está conversando com alguém numa mesa, você simplesmente levanta e sai e deixa a pessoa falando sozinha. É basicamente isso quando a gente sai durante a exposição, durante o culto. A gente entende que existem necessidades, mas se não for o seu caso, fica quietinho. Não perca a exposição para você e não atrapalhe quem está querendo também prestar atenção. Aquela porta faz um barulho horrível. Valorize esse tempo. Outra atitude prática para você: tenha o hábito de conversar sobre a mensagem pregada. Quando a gente termina de pregar o sermão, você está remoendo ele? O que te chamou a atenção? Ficou alguma dúvida? Conversa com o pastor que pregou. Conversa comigo, conversa com o reverendo Wellington. Pastor, o que o senhor quis dizer? Será que é isso mesmo? Converse com seus irmãos. O que você achou da mensagem? Você acha que é isso mesmo? O que você acha que a gente pode fazer? Isso faz com que você guarde. Outra coisa que você pode fazer: tenha o hábito de anotar. Se você tem dificuldade de memorizar, anota. Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 21: aquele que tem os meus mandamentos e este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, não é todo mundo que diz eu amo a Cristo que realmente ama. É aquele que tem os mandamentos de Jesus e os guarda. Esse é o que me ama. Segunda aplicação que eu tenho para a sua vida: além de valorizar o período de exposição bíblica fiel, segundo, exerça seu sacerdócio consigo mesmo e com seus irmãos. Exerça o seu sacerdócio com você mesmo e com seus irmãos. Como que você pode fazer isso? Primeiro, se abasteça. O sacerdote tinha a obrigação de se abastecer. E você não pode tentar ser sacerdote para o outro se você não é sacerdote de si mesmo. Então, antes de ter responsabilidade, querer discipular outros, querer compartilhar algo com outro, primeiro, discipule a você mesmo. Seja firme no seu compromisso de estar na igreja, de estar com Cristo diariamente. Isso é sacerdócio. Se abasteça da palavra e da oração primeiro. Segundo, abasteça os outros. Fortaleça o seu irmão que está cansado. Visita ele. Liga para ele. Ore por ele. Você deu falta de alguém aqui hoje? Se você deu, procura esse irmão durante a semana. Vê o que está acontecendo. Vê se ele precisa de alguma coisa. Isso é sacerdócio, irmãos. Outra coisa que você pode exercer seu sacerdócio: pregue a quem ainda não conhece Jesus. Prega para o seu vizinho. Faz um chá da tarde lá e convida ele para conversar um pouquinho sobre a vida, e ali você introduz o Evangelho. Fala para os seus amigos, fala para os seus parentes. Isso é função do sacerdote. Deus te dá total autoridade para isso e capacidade de você fazer. Isso não tem que ser um enigma para nós. Como eu já disse algumas vezes, é terrível quando o crente diz: eu não sei pregar. Você não sabe o que foi feito na sua vida? E por último, em relação ao sacerdócio que você precisa exercer: exerça seus dons na igreja. Sacerdote que não exerce dom na igreja não entendeu o seu chamado. Para onde você foi chamado para servir? Equipe de louvor? Uma diaconia? Presbiterato? Onde você foi chamado? Para discipular? Aconselhar? Para contribuir? Aonde você está sendo chamado? Exerça o seu sacerdócio. E por fim, irmãos, a última aplicação que eu tenho para nós. Preste bem atenção nessa última aplicação.
O tempo de se arrepender e se converter dos seus maus caminhos é agora. Se você ainda não tem um compromisso real com Jesus, e não há como pregar a palavra de Deus, irmãos, sem conclamar aqueles que estão ouvindo a um compromisso. Eu não estou aqui apresentando Jesus como um mendigo. Dá uma chance para Jesus. Não, não é essa a questão. O que eu estou dizendo é que haverá um tempo em que se arrepender e se converter dos seus pecados não vai mais ser possível. Então essa é uma palavra que nos desafia. É uma palavra que nos desafia a realmente olhar para esse futuro e perceber que haverão pessoas festejando a vinda de Jesus, mas haverão pessoas completamente desesperadas pelo terror daquilo que será a realidade delas no futuro eterno, que é o inferno. Isso é um lembrete para que você, inclusive, exerça seu sacerdócio pregando a palavra para os seus familiares, para os seus amigos, porque eles irão para lá. Essa palavra é dura? É difícil a gente ouvir um negócio desse. Mas somente aqueles que têm uma confissão pública de Jesus, se arrependem dos seus pecados e dizem: eu quero esse Salvador, somente esses estarão em festa quando Cristo voltar. E quando Cristo voltar, acabou. Somente assim, se convertendo, aceitando o Senhor, depois dele ter te aceitado, somente assim você participará da festa do retorno de Jesus, não dos que se lamentarão, pois quando ele voltar, irmãos, todas as chances acabarão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a plena convicção daquilo que foi exposto e que você guarde, não apenas ouça, mas que você guarde essa palavra e que isso seja um motivo para que você transforme e seja transformado diariamente por Deus para a glória dele. Vamos orar. Vamos orar. Depois Guilherme vai tocar uma música e assim nós vamos receber a bênção do Senhor. Pai Santo, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque é uma palavra que nos conforta, mas é uma palavra que nos desafia a ter vidas diferentes. Isso tudo porque o Senhor está nos mostrando para onde nós estamos indo. E eu te peço, aplica essa palavra aos corações aqui nesta noite. Que conversões sejam vistas, que avivamentos nos corações dos crentes cansados também aconteçam, para que a gente viva de fato para a glória do Senhor, e dia após dia esperando o retorno dele, dizendo: ó, vem Senhor Jesus. É assim que nós oramos em nome dele. Amém.